Fala, fala, tribo do PEC! Oi, pessoal! Meu nome é Bruno da Gama, eu sou coach de saúde integrada. Eu sou a Vanessa Moraes, eu sou especialista em medicina integrativa quântica. E no episódio de hoje você vai aprender... Hambúrguer de soja é saudável? Você vai descobrir hoje a verdade sobre a soja. Vamos lá! Fala, fala, minha amiga, meu amigo bioenergético. Cerca de 2 meses atrás eu recebi uma mensagem no WhatsApp do meu irmão perguntando: Bruno, tu conhece esse hambúrguer aqui? Ele mandou uma foto de um hambúrguer de soja, perguntando, será que é saudável? O que eu achava desse hambúrguer? Porque tinha uma amiga dele que jurava. Ela jurava que era super saudável, ela estava consumindo, então ele queria saber a minha opinião sobre esse hambúrguer da soja. Pois é, bom, a gente sempre ensina para vocês que muito provavelmente o alimento será saudável quando ele tiver poucos ingredientes, né? Ele vai ser mais natural e tudo mais. Então, esse hambúrguer que o Bruno está falando tem sido marketeado como uma coisa revolucionária, futurística e como sendo saudável. Eu vou começar aqui, a gente vai ter esse bate-papo com vocês, eu vou começar ele lendo os ingredientes que tem dentro desse hambúrguer. Vamos lá? Bom, água. Preparado proteico com proteína texturizada de soja, proteína de ervilha, farinha de grão de bico, todas leguminosas aqui. Bom, gordura vegetal. Eu e o Bruno, a gente tem outros episódios falando para vocês dos óleos matadores, das gorduras vegetais que estão sendo usadas. Existem 2 gorduras vegetais que não fazem mal para a sua saúde, que são a gordura do óleo de coco e a gordura do abacate. Só que a gente sabe que um potinho dessa gordura custa por volta de R$50, ou seja, muito pouco provável que, quando eles falam aqui gordura vegetal e não especificam que essa gordura vegetal seja de fonte, né, que a gente ensina para vocês, do coco ou do abacate. Mas vamos continuar. Gordura vegetal, amido modificado, cebola, condimento preparado sabor carne, não falam com que eles preparam isso, sal, açúcar, beterraba em pó, estabilizante, metilcelulose, aroma natural, um aroma não é natural, tá, pessoal? Mas enfim, eles escrevem que o aroma aqui é natural, antioxidante, ácido ascórbico, ou seja, pelo menos aí uns 15 itens temos nessa lista de ingredientes. Bom, é isso que a gente vai estar conversando hoje aqui. Vamos falar sobre hambúrguer de soja e vamos ir mais além. Na verdade, você vai entender tudo o que você precisa saber sobre este tópico da soja, que tem muita coisa errada sendo ensinada por aí. Então a gente vai falar a real hoje aqui para você. Então, o que é uma soja quando a gente fala sobre este alimento? Bom, é uma leguminosa, tá bom? Entra na classificação das leguminosas que vem sendo consumida, a soja especificamente, desde 9.000 anos antes de Cristo. Já existiam registros sendo consumida lá no Oriente, tá bom? A soja é um alimento bem tradicional na cultura asiática, por exemplo. Agora, como que essa soja ela é consumida ou era, tá bom? Consumida tradicionalmente por milhares e milhares de anos. Pois é, eis a questão, pessoal. Por milhares e milhares de anos, esse consumo tradicional da soja era utilizado em condimentos. Quando a gente fala em soja no Oriente, eles usavam para fazer, por exemplo, aquela pasta miso, que também não era só soja, é soja com arroz, com cevada fermentada. É uma pasta que eles usam um pouquinho e misturam com bastante água para fazer, por exemplo, o misoshiro. O shoyu, quando a gente olha o shoyu, tem uma quantidade, por exemplo, nula de proteínas, ou seja, era utilizado como um pouquinho para comer com os peixes. Sempre foi utilizada essa leguminosa, mas a maneira como ela era utilizada era muito pouca quantidade e adicionada a uma série de outros alimentos que a gente sabe que são ricos em nutrientes nessas culturas. Pois é. Agora, como que a soja vem sendo consumida hoje em dia aqui no Brasil, principalmente? É aí que as diferenças são gigantescas. Por quê? Porque a soja que a gente está consumindo, primeiramente, mais de 90% dela ela é OGM. O que é OGM? É um organismo geneticamente modificado. E não vamos entrar em detalhes aqui, a gente tem outro episódio falando sobre este tópico, mas aí já tem uma diferença bem grande. Ela não é fermentada, tá bom?
todas as tradições aqui que a Vanessa falou, é tudo voltado para fermentação. Ela é altamente processada e ela está sendo consumida uma quantidade muito maior porque existem vários produtos colaterais, digamos assim, da soja, que é uma produção gigantesca hoje em dia. Então tem soja proteica, né? Eles extraem a proteína da soja e vendem como se fosse um suplemento, por exemplo. Tem o hambúrguer da soja agora, tem óleo de soja, tem leite de soja também. Então, só aqui de cara você já entende que a soja, como ela vem sendo consumida neste exato momento, não tem nada a ver com a tradição asiática de milhares de anos. Isso precisa ficar muito claro para você. Pois é. Não tem nada a ver, não tem como a gente comparar. Bom, Bruno e Vanessa, se a soja vem sendo consumida há 9.000 anos, portanto ela é saudável. Pessoal, a gente está sendo muito claro com você aqui. A maneira como ela era consumida é totalmente diferente da maneira como ela vem sendo consumida hoje. Outra coisa, a quantidade era irrisória. Hoje em dia estão usando a soja como substituto. A proteína vegetal da soja tem sido usada como substituta para a proteína animal. Ou seja, a gente sabe que a gente precisa de uma quantidade de soja mínima diária. Então aqui, só para voltar no hambúrguer, esse hambúrguer tem 11 gramas de soja, por exemplo. Só que junto com as 11 gramas de soja, ele vai ter 25 gramas de gordura vegetal daqueles óleos matadores. Eu não quero nem falar dos óleos aqui, mas essas 11 gramas de proteína que um hambúrguer tem, só cerca de 60% dessa proteína vegetal é absorvida. Ou seja, daria 6 gramas por hambúrguer. Se a gente está falando aqui de um consumo saudável para um ser humano, que é por volta de 75 gramas, o indivíduo teria que consumir ali 10 desses hambúrgueres por dia. Ou seja, 250 ml, 250 gramas de gordura e todo o resto que vem. Ou seja, pessoal, olha a quantidade absurda dessa leguminosa que está sendo consumida hoje em dia. E isso precisa ser alertado, porque a maneira como a gente fala aqui sempre, eu vou voltar a repetir, a maneira como você faz as coisas vai fazer toda a diferença na sua saúde. Isso pode te trazer mais energia ou você pode perder toda a energia que você tem e ficar doente. É muito importante que você entenda esse bate-papo aqui, porque isso é vital. Pois é. Vamos falar um pouquinho da parte técnica, digamos assim, do que tem nessa soja, nessa leguminosa. Então existem alguns componentes, alguns nutrientes, antinutrientes na verdade, que você precisa saber aqui. Fitato é um, xenoestrogênio, é sinoestrogênio, como é que se fala mesmo? Xenoestrogênio, uma palavrinha bem difícil, e saponinas. Todos esses são antinutrientes que são um mecanismo natural de toda planta, na verdade, principalmente uma leguminosa, que ela tem, que ela desenvolve. Agora, quando ela é tratada da maneira correta, fermentada, ela é deixada de molho, aí a gente consegue diminuir bastante a quantidade desses antinutrientes. Agora, como a gente consome tudo isso que a Vanessa falou, que a gente vem falando aqui, todos esses produtos, eles não são nem um pouco tratados da maneira correta. Então, já de cara, esses antinutrientes são muito presentes. Sem dizer aqui do que a Vanessa falou aqui, da biodisponibilidade da proteína. Não é a mesma. Existe até um ranking, você pode botar no Google, o ranking da biodisponibilidade da proteína. Você vai ver claramente que todas as fontes animais, tá bom? Proteína animal, ela é muito mais biodisponível do que fonte vegetal. O que é essa biodisponibilidade? Isso é apenas como o seu corpo utiliza a proteína, como ele absorve. Então, as proteínas animais, elas são mais absorvíveis, digamos assim. O seu corpo consegue utilizar muito melhor. Bom, isso é um ponto fundamental. Outra coisa, né? Fitato, xenoestrogênio, saponina. Fitato e saponina, pessoal, estão diretamente ligados a problemas digestivos, a problemas de intestino permeável. E na quantidade que a gente está falando, eles estão quase que diretamente relacionados para quem tem consumo elevado desse tipo de substância, de alimento. Outra coisa,
Xenoestrogênios, a gente sabe que, por exemplo, alguns tipos de câncer, como o câncer de mama, ele depende dos estrogênios para crescer. Ou seja, esses xenoestrogênios que vêm da soja, eles fazem uma mímica desses estrogênios no nosso organismo. Ou seja, o aumento exagerado desse tipo de estrogênio no nosso organismo pode sim estar relacionado a alguns tipos de câncer. Vai estar sim relacionado a problemas cardiovasculares. Vai estar sim relacionado com ausência de saúde ao invés de promover a saúde. Então é muito importante a gente prestar atenção aqui nesses componentes e na quantidade como eles estão sendo consumidos, o risco, o que eles estão causando para o nosso organismo. E isso é fatal. Bom, vamos lá. Para dar mais ênfase no que a Vanessa acabou de falar, eu tenho aqui na minha frente um artigo na revista Scientific American, tá bom? Que eu vou botar na descrição deste episódio, logo abaixo aqui, onde eles compartilharam, né, a conclusão de novos estudos científicos, tá bom? Eles pegaram um compilado de estudos, vários estudos novos, e todos eles estão sugerindo que o consumo em grande quantidade, é muito importante ficar aqui bem claro, de soja pode reduzir fertilidade nas mulheres, pode aumentar a puberdade precoce, e atrapalham o desenvolvimento dos fetos e das crianças. Pois é, pessoal, como eu mencionei, né, o consumo exagerado da soja vai alterar os seus hormônios e isso é fundamental porque isso vai alterar totalmente o funcionamento do seu organismo. Se não bastasse a quantidade exagerada de como a soja tem sido consumida, a gente também mencionou que mais de 90% da soja consumida aqui no Brasil é geneticamente modificada. E a gente já tem comprovações científicas que alimentos geneticamente modificados são incapazes de te ajudar a um nível celular, não bastasse a quantidade, o nível de proteína e tudo mais que a gente está falando aqui, a um nível celular, a um nível de bionanomotor, tá? Prêmio Nobel de 2016. Esses organismos geneticamente modificados não vão fazer com que o seu organismo consiga produzir energia, ou seja, eles vão prejudicar a nível celular a sua produção energética e, portanto, desde aí, desse fundamento, eles já vão estar te prejudicando. Ou seja, se você tem consumido soja em grandes quantidades e geneticamente modificada, por favor, né? Você precisa prestar muita atenção. E mesmo que você consuma uma soja orgânica em grandes quantidades, ela já vai estar sendo prejudicial. Então aqui, não só ser geneticamente modificado ou não, mas a maneira como a soja tem sido consumida como substituto de proteína, isso, pessoal, jamais existiu nesses mais de 9 mil anos, 9 mil anos antes de Cristo, 11 mil anos que a gente já vem consumindo essa soja, ela jamais foi consumida da maneira como ela tem sido consumida hoje em dia. Então, eu acho que é por aí, né? A conclusão é bem simples. Se você já estiver saudável, num estado onde você está totalmente satisfeito com a sua saúde, tá bom? Se você estiver nessa condição, aí sim você pode pensar em consumir a soja de uma maneira tradicional, de uma maneira como os asiáticos usam a soja. Eles usam como um condimento, né, de uma quantidade muito menor, de uma maneira que ela é orgânica, ela não é geneticamente modificada e ela é fermentada, né? O miso, o natto, o tempeh, que são tradicionais, né, na culinária asiática, são todos fermentados. Então é isso que a gente quer deixar muito claro, que hambúrguer de soja que está sendo vendido para você aí não é saudável, nem aqui, nem na China. Nem aqui, nem na China, nem em lugar nenhum, né? O que o Bruno falou para você, que você pode consumir soja quando você está saudável, a soja é uma leguminosa, como a gente falou lá no começo. E quando as pessoas têm distúrbios digestivos, a gente precisa prestar atenção nas leguminosas, né? Então, começa por aí também o seu contexto, como que você tá. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, como eu já mencionei no meio do episódio, o que mais tem além da soja no que você está comprando? Pessoal, se a gente for falar, né, em quantidade de proteína necessária para você ter no seu dia, eu falei, você precisa comer no mínimo 11 hambúrgueres, 10 hambúrgueres desses daí, e aí isso vai ter um copo cheio de gordura vegetal, que é altamente cancerígena, matadora. Ou seja,
presta atenção o que mais tem além do que estão marketeando como soja, né? E as pessoas têm realmente, o marketing nessa indústria é terrível, porque eles associam esse consumo já milenar à saúde, e aí eles esquecem de te falar a real, né? Que a maneira como você tem consumido esse alimento, se você tem consumido, a quantidade, genético, tudo que a gente mencionou aqui nesse episódio hoje, isso jamais será saudável. É muito importante que você saiba disso. Então, a gente falou bastante aqui, a gente deixou claro para você. Então, por favor, se cuida e evita, né, essa indústria aí, esse marketing absurdo que está falando que certas coisas, como esse hambúrguer, podem ajudar você e a sua saúde. Isso jamais será. Agora a gente queria saber a sua opinião sobre a soja, sobre hambúrguer de soja. Você está consumindo? Você já pensou em consumir? O que você acha sobre tudo que a gente falou aqui? A gente adoraria de saber a sua opinião. Manda uma mensagem para a gente no nosso Instagram. O nosso Instagram é o Projeto Energia Crônica. E claro, se você quiser saber muito mais sobre toda a metodologia que a gente usa para reverter problemas crônicos, para ter mais energia, para perder peso, é só ir lá no nosso site www.projetoenergiacronica.com. É isso aí. A gente fica por aqui e lembre-se sempre, ação, 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 para que você também possa viver num estado de energia crônica. A gente fala no próximo. Tchau, tchau. Até, pessoal.